A gente se aproxima de uma das principais datas para o comércio brasileiro, que é o Dia das Crianças. Muitos pais compram presentes para os seus filhos e até nem pais compram presentes também para outras crianças, tios, avós, enfim. É uma data que aquece muito o comércio do Brasil e, além disso, a gente também, logo depois, em novembro, né, a gente entra nessa reta final do ano em que é aí sim o principal momento comercial brasileiro. O Natal aquece muito o comércio e sobre esse tema, especialmente sobre as várias vagas de trabalho temporário que surgem nesses períodos, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Solon Tepedino. Solon, seja muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Bem, Lara, é um prazer estar aqui com vocês, tentando dirimir essas dúvidas, né, que surgem sempre agora com a economia aquecendo sobre os direitos dos trabalhadores temporários. Bom, para a gente começar, queria que você explicasse o que é que se caracteriza como um trabalho temporário. O trabalho temporário, ele é muito utilizado, Lara, justamente nesses períodos sazonais de grandes demandas, né? Acontece muito na Páscoa, acontece na Black Friday, Natal, às vezes no mês das mães, que é maio, enfim, é um contrato por prazo determinado, né? Ele pode ser de 90 dias, 180 dias, perdão, podendo ser estendidos por mais 90, quando houver a necessidade transitória, é importante falar isso, dessa alta demanda de trabalho. Bom, agora, quais são as regras desse trabalho? O senhor falou, por exemplo, da renovação, né? 180 dias, renovável por mais 180 dias, mas quando é que um trabalhador ele pode ter sinais ali dentro daquele trabalho temporário de que está sendo explorado, de que algum direito trabalhista foi violado ali? Importante essa tua colocação. Em primeiro lugar, é importante destacar que esse contrato deve estar registrado, né? É um contrato temporário, mas esse empregado ele tem que ter seu registro na CTPS, né? De contrato temporário. Ele é contratado por uma empresa de contrato temporário para exercer e prestar suas atividades para essa empresa tomadora de serviços, né? Ele não pode ganhar mais, menos, por exemplo, do que algum empregado que esteja nessa empresa, seja empregado dessa empresa tomadora de serviços, ele tem que ter o seu salário pelo menos igual ao da tomadora, e ele tem direito preservado, tem todos os direitos preservados, assim como os trabalhadores da CLT, ou seja, ele tem direito às férias proporcionais, 13º proporcional, vai ter direito ao recolhimento do fundo de garantia desse período trabalhado. O que esse empregado temporário não vai ter direito, que diferencia ele dos demais, é que por ele ter um contrato por prazo determinado, ele não tem direito nem ao aviso prévio e nem à multa dos 40%. Nos demais direitos estão todos preservados e ele está garantido, inclusive com as horas extras prestadas quando prestar acima da 8ª diária ou 44ª semanal. O senhor tocou em dois pontos aí muito importantes. Hora extra é um deles, né? E aí vamos entrar nesse assunto, né? Porque, por exemplo, o funcionário que bate ponto e que é um funcionário fixo daquela empresa, ele pode passar um certo período a mais, né? Uma quantia diária a mais de horas do que ele já trabalha, do que está no contrato que ele pode trabalhar. Funciona exatamente da mesma forma para o contrato temporário? Forma, Lara, esse empregado ele vai trabalhar com a mesma jornada, ele tem uma jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais, e caso essas horas, ele ultrapasse essas horas, ele vai ter direito a receber as horas extras com um adicional de 50%, assim como o empregado normal da CLT, ou essas horas extras podem ser compensadas no eventual dispensa mais cedo, ou eventual dia de folga. O outro ponto que eu acho interessante a gente tratar também é sobre o aviso prévio. O senhor também deu uma pincelada sobre isso, né? Como é que funciona? Nem de um lado, nem de outro é necessário o aviso prévio? De um lado nem de outro. Ele não tem o aviso prévio, ele não está inserido nesse tipo de contrato, e caso o empregado ou o empregador
não cumpra o período, aí ele tem uma multa a ser paga, mas não é aviso prévio. O aviso prévio ele funciona somente nos contratos por prazo indeterminado. Então ele precisa cumprir aqueles 180 dias, não é isso? Ele, na verdade, ele é um contrato que ele pode ser até 180 dias, né? Ele pode ser um contrato, por exemplo, que seja de 50 dias, mas aí ele tem que cumprir o contrato que foi estabelecido no início da relação contratual. Para aquele período de renovação que o senhor tinha falado, tem alguma diferença? Ele também renovou, tem também que cumprir aqueles 50, 60, 180 dias? Pactuado, sim. Caso ele saia antes desses dias que estarão compactuados na relação do trabalho, ele tem uma multa para que seja acertada com o seu com o empresário, com o empregador. Bom, é isso. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação sobre os contratos de trabalho temporário? Eu acho que a gente conseguiu compilar e apontar as grandes características desse contrato, lembrando que deve ser sempre um contrato por escrito, deve constar na carteira de trabalho e principalmente levar em conta que esse empregado tem quase todos os mesmos direitos que um trabalhador normal, excluindo, claro, nesses casos, o aviso prévio e a multa de 40% do fundo de garantia. Para a gente encerrar, uma última dúvida. O senhor acha que hoje em dia muitos desses contratos ainda descumprem, por parte da empresa, eu digo mais especificamente, ainda descumprem com o que é estabelecido pela lei, violam muitos direitos trabalhistas nesses contratos temporários? Né? A gente ainda vê, tanto na violação desses contratos, como, por exemplo, é, pactua com o empregado que vai fazer um trabalho temporário, mas não assina sua carteira de trabalho, não tem qualquer relação formalizada. Isso ainda a gente se depara com isso algumas vezes em algumas situações, infelizmente. Então, o trabalhador ele tem que estar atento aos seus direitos, né? Principalmente nessas épocas agora que a economia vai estar aquecendo, que é o final do ano. Então, é importante os empregados saberem dos seus direitos básicos e estarem atentos principalmente nessa época de final de ano. Bom, é isso. A gente conversou com o advogado trabalhista Solon Tepedino sobre as vagas de trabalho temporário que vão se abrir agora no Dia das Crianças, mas também nessa reta final de ano, englobando Natal e Ano Novo. Solon, muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço, que vocês tenham um bom dia, fiquem com Deus.